Talvez alguém pergunte o que são trevas interiores e trevas exteriores. Deve-se saber que trevas nada mais são do que privação da luz. Há, porém, duas luzes, a luz interior e a luz exterior. A luz interior é o conhecimento da verdade que ilumina os olhos do homem interior, isto é, os olhos do vosso coração, no dizer do apóstolo. Efésios 1:18. A privação desta luz são as trevas interiores, e padecem destas trevas aqueles nos quais arde o fogo da concupiscência. Estes, porém, ainda podem usar da luz visível, pois Deus, em sua bondade, faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:45. No futuro, porém, estes mesmos serão lançados às trevas exteriores, Mateus 8:12, quando também serão privados desta luz visível da qual não são dignos. A privação desta luz exterior são as trevas exteriores. Ao contrário destes dois fogos, porém, o fogo divino não queima nem consome, mas brilha e ilumina. No entanto, dirá alguém, porventura não diz o apóstolo, nosso Deus é um fogo devorador? Hebreus 12:29. E não obstante, acabamos de dizer que o fogo divino não consome nem devora. Como, portanto, ambas estas coisas podem ser simultaneamente verdadeiras, isto é, que consuma e não consuma? Não pode haver contradição na palavra da verdade. Devemos dizer que o fogo divino, efetivamente, consome os espinhos e os abrolhos, Hebreus 6:8, isto é, os espinhos e os abrolhos dos vícios, e a ferrugem dos pecados, pois a caridade, conforme diz a Escritura, cobre a multidão dos pecados. Primeira Epístola de São Pedro 4:8. O fogo divino, porém, não consome a natureza. Ao contrário, purifica não somente da corrupção, como também da imperfeição do bem. E purificada, ilumina, iluminando-a, plenifica, aperfeiçoa e consuma. Nossa sentença a seguir nos diz que este fogo divino encontrou os corações dos discípulos, receptáculos puros. Os corações dos discípulos, receptáculos puros, são receptáculos pela natureza da criação e puros pela graça da redenção. Os corações humanos, os quais foram criados para que fossem capazes do conhecimento divino simultaneamente com o amor divino, são os mesmos corações que pelo pecado se tornaram repletos de malícia, de imundície e de ignorância. Foi por terem assim se tornado que nos foi enviado o Filho, para que primeiro purificasse esses receptáculos, com o fim de que não se fizesse injúria ao Espírito Santo, que depois haveria de vir. Posteriormente, de fato, foi-nos enviado também o Espírito Santo, para que plenificasse os receptáculos assim purificados. O Filho veio, portanto, para que fundisse amargura. O Espírito Santo, porém, para que infundisse doçura. O Filho veio para que removesse o que é antigo. O Espírito Santo para que concedesse o que é novo. O Filho para que libertasse. O Espírito para que beatificasse. O Pai, por conseguinte, criou esses receptáculos. O Filho os purificou. E o Espírito Santo os plenificou de bens. Segue-se então e conferiu-lhes os dons dos carismas. Entre os dons dos carismas, os principais são a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, ou simplesmente a sabedoria e a ciência. A sabedoria é o conhecimento das coisas divinas, a ciência é o conhecimento das coisas humanas. A sabedoria é como o sol, a ciência é como a lua, pela qual somos instruídos sobre como nos devemos conduzir no meio de uma nação depravada e corrompida,
Filipenses 2,15. Caríssimos, essa nação depravada e corrompida de que nos fala o apóstolo é a própria noite da vida presente, e a sabedoria que nela deve nos instruir é a piedade, uma palavra utilizada pelos latinos para traduzir o que os gregos denominam de theosebia, isto é, culto de Deus. Cultuar a Deus significa unirmos-nos a Ele pela fé do conhecimento e pelo afeto do amor, de onde que é evidente que aqueles que conhecem a Deus, mas não o amam, não possuem a verdadeira sabedoria nem a verdadeira piedade, nem podem verdadeiramente cultuar a Deus, como aqueles de quem diz o apóstolo: embora conheçam a Deus, todavia não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1:21. De modo semelhante, deve-se dizer também que aqueles que parecem amar a Deus, mas não o conhecem, não cultuam verdadeiramente a Deus, dos quais, noutro lugar, diz igualmente o apóstolo: possuem o zelo de Deus, não porém segundo a ciência. Romanos 10:2. O próprio nome sabedoria nos indica que ela contém em si mesma essas duas coisas, isto é, o conhecimento e o amor. A ciência, de fato, que não possui o tempero do amor divino, não é saborosa, mas insípida. Incha, mas não edifica. É indigna, portanto, do nome de sabedoria. E, ademais, não é qualquer conhecimento que é dito sabedoria, mas apenas o conhecimento de Deus. E nem qualquer conhecimento de Deus, mas somente aquele que é possuído com amor. Somente este é corretamente chamado de sabedoria, isto é, saborosa ciência, pois, conforme nolo ensina a Escritura, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Devem adorá-lo em verdade quanto ao conhecimento, e em espírito quanto ao amor. O conhecimento da verdade restaura em nós a imagem de Deus, enquanto que o amor restaura em nós a semelhança de Deus, pois o homem foi criado à semelhança e imagem de Deus, por ter sido feito participante do amor e do conhecimento de Deus.